Os religiosos estavam pregando sobre o mal de Elvis Presley. Mesmo a imprensa comunista da Europa Oriental viu Elvis Presley como a razão principal para o alto índice de degeneração dos jovens americanos. Na verdade, eles disseram: Elvis Presley era a melhor razão para que os jovens comunistas permanecessem comunistas. No apelo popular, Elvis Presley superou até Valentino. Havia Frank Sinatra também, é claro, mas Elvis era alguém que a juventude americana poderia chamar de um dos seus. Mais 2 anos de histeria mundial sobre Elvis passariam antes que Sonny West o conhecesse. Eu sabia que o meu primo Red estava muito próximo de Elvis, Sonny lembra. Eles se tornaram como irmãos. Mas quando eles estavam se unindo, eu estava em outro lugar. Então eu entrei na Força Aérea. Por isso não estive junto no começo como Red. Conheci-o em 1958. Elvis estava muito perto de entrar no exército. E Red havia feito uma tarefa nos fuzileiros navais. Quando Red voltou a Memphis de licença, ele sempre estaria com Elvis em seus shows. Na verdade, qualquer lugar que fosse, Red estava com ele. Eu acabava de sair da Força Aérea e disse a Red que queria conhecê-lo. Eu era um garoto típico do Sul na época, um caipira que era muito fácil de impressionar. Se Sonny esperava ver um sofisticado superstar com óculos escuros e uma taça de champanhe nas mãos com outras celebridades, ele se decepcionaria. Red me disse que iria me apresentar, lembra Sonny. Então ele me disse para ir até o Rainbow Roller Skating Ring. A patinação era um sucesso naqueles dias em Memphis. Se você não ia ao cinema, então você ia ao Rainbow. Elvis estava com 23 anos de idade na época e era a maior estrela da música no país. Hoje, os superstars de 23 anos de idade iriam para uma pista de patinação com o mesmo entusiasmo que iriam a uma igreja. Mas Elvis era um tipo diferente de superstar. Apesar de suas rotações ultrajantes no palco, ele era muito fiel às suas profundas raízes do Sul. Ele vivia com os seus pais, a quem ele adorava. Ele era educado ao ponto da humildade com os mais velhos e os seus prazeres eram bastante simples. Naqueles dias, diz Sonny, Elvis alugaria a pista de patinação para ele e os seus rapazes da meia-noite para frente. Muitas vezes haveria fãs e, ocasionalmente, eles participariam. Ele sempre foi educado e atencioso para com eles. Para a maioria com 23 anos, a patinação provavelmente teria parecido um pouco juvenil, mas foi como se Elvis tentasse compensar as coisas que ele tinha perdido. Elvis continuaria visitando aquele rink ao longo dos anos 60. Outras noites, ele iria alugar o Memphis Fairgrounds, direto com o proprietário, uma personalidade local chamado Wimpy Adams. Ele se divertiria na montanha-russa e nos carros bate-bate com seus amigos de Memphis, até a alvorada em algumas manhãs. Era uma brincadeira simples, divertida, mas estiveram entre os melhores dias de nossas vidas. A vida de Red, a minha vida e eu sei que a vida de Elvis também. Sonny conheceu Elvis em uma noite de primavera de 1958. Ele foi ao rink com o seu cunhado Bill Thorpe, um excelente atleta, que foi campeão de boxe na Memphis All Schools Boxing. Era um pouco antes da meia-noite, e nós apenas passávamos o tempo em torno da borda da pista até que Red chegou patinando com Elvis. Ele nos apresentou e Elvis não poderia ter sido melhor. Ele apertou minha mão e perguntou sobre o meu tempo na Força Aérea. Patinamos durante algum tempo. Ele parecia genuinamente interessado em mim e o que eu tinha a dizer. Ele foi, apesar de quem era, um rapaz muito comum. Ele era tão bonito como o inferno, mas ele parecia não levar muito a sério todas as garotas que caíam em cima dele. Não tinha subido à sua cabeça.
Você simplesmente não conseguia encontrar um cara mais agradável. Nos anos que se seguiram, Red sempre se lembraria da primeira impressão de Sunny. Ele teria um nó na garganta porque Elvis, de fato, se modificou. Mesmo que não fosse por sua culpa, ele mudou. Elvis virou-se para a pista, estendeu um caloroso aperto de mão, deu aquele sorriso com os lábios para o lado e começou a rir olhando para Sunny e Bill Ford. Ele os deixou com o comentário: "Carne nova, hein?" Red sorriu para Elvis, esfregou as mãos e disse: "Sim, Elvis, carne nova." E nem Sonny nem Bill entenderam o que significava, embora em breve compreendessem. Elvis, Red e uma multidão de pessoas íntimas, incluindo os primos de Elvis, Bob e Junior Smith, começaram a patinar em torno do ringue. Sunny reconheceu os meninos Smith. Eles tinham outro irmão, Billy, que passaria a fazer parte da comitiva de Presley quando Sonny deu-o fora. Bob e Junior não foram tão afortunados. Eles eram a ovelha negra da família Presley e posteriormente foram exilados para os limites externos do grupo. Mas naquele tempo eles eram tão hábeis patinadores como se poderia encontrar em Memphis. Um pouco depois da meia-noite, Sunny e Bill Thorpe perceberam que várias caixas de papelão foram trazidas à cena. Dentro havia uma variedade de proteções almofadadas para as canelas, ombros, cotovelos e joelhos. Parecia uma ideia bastante razoável, relembra Sunny. Não éramos patinadores muito bons, portanto começamos a colocá-los. Se caíssemos, não nos machucaríamos e, em vista que a maioria de nós jogava futebol, era uma boa ideia para evitar ferimentos. Então Sunny e Bill viram para que as proteções serviriam realmente, e eles perceberam o que significava a expressão de Elvis, carne nova. O grupo tinha se dividido em duas equipes e jogavam um jogo chamado Guerra. O jogo tinha regras extremamente simples. Ambas as equipes atacavam um ao outro, e o objetivo era bater na base dos pés. Sunny se lembra de Bill Thorpe observando: "Você está louco, eu não vou participar desta coisa." Sunny não foi tão prudente, em particular como seu primo. Red atreveu-se a subir na pista. Sunny disse: "Eu devia estar louco, mas já era tarde demais. A próxima coisa que eu sabia é que estava na pista." Junior Smith foi o árbitro. Ele soprou o apito e a guerra começou. Sunny estava no time oposto a Red e Elvis. Não havia regras, exceto um acordo entre cavalheiros de que não haveria golpes. Apesar do fato que o cara mais duro da equipe adversária era Red West, Sunny não tinha nenhuma grande preocupação em relação a ele. Mas, céus, havia uma garota. Eu nunca vou esquecê-la. Ela tinha um corpo achatado e quase me mata, disse Sunny. Eu estava patinando e então, zás, essa menina me derrubava. Elvis se deu conta e deu uma gargalhada. Levantava-me e zás para o chão. Lá ia eu de novo. Quando eu vi a mulher do outro lado, eu estava pronto para ir para cima dela. Eu queria matá-la. Aproximadamente depois de meia hora que ela tinha me partido ao meio, ela me fez derrapar sobre a grade e rasguei o meu rosto. Elvis sempre tinha um homem para os primeiros socorros ali. Então, ele me ajudou a levantar e fui novamente para o chão. Por fim, eu a vi vindo em minha direção e eu me preparei para mandá-la pelos ares. Bem, cara, foi um erro. Quando ela me acertou, me deixou mais plano que uma moeda. Eu, 1,90 m de altura, e uma garota achatada me bate na bunda. Desta vez, ela me bateu tão forte que eu bati a minha cabeça no chão. E foi isso. Eu perdi os sentidos. Quando recuperei os sentidos, Elvis estava em pé em cima de mim, rindo, aquele riso infantil.